Pastora, agora vamos entrar no comentário bíblico. Temos aqui um comentário de uma irmã ou um irmão, aqui não está o nome, que ela cita uma passagem de Romanos 8, versículo 28, mas antes ela faz um comentário a esse respeito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Este é o versículo. E ela vem um comentário logo em seguida, a respeito desse versículo para a nossa realidade. Muitas vezes, pastor, passamos em nossa vida por situações difíceis e complicadas. Muitas perguntas surgem em nossa caminhada, pois muitas vezes planejamos, sonhamos algo, mas parece que não está dando certo. As coisas não estão acontecendo. E vem a pergunta, será que eu vou chegar lá? Gosto muito desta passagem de Romanos 8, versículo 28. O irmão pode explanar alguma coisa a esse respeito? A pergunta que o nosso ouvinte faz, será que eu vou chegar lá? É uma pergunta que todos nós podemos também fazer diante de certas circunstâncias, aflições, perseguições, sofrimentos que nós podemos enfrentar. E o apóstolo Paulo, nessa epístola citada de Romanos, ele coloca que todas as coisas, isto é, até as coisas que, ao nosso ver, são coisas que podemos dizer parecem negativas, coisas que são terríveis, como perseguição, provações. Ninguém gosta de passar por isso, né? Ninguém gosta de sofrimento. Ninguém gosta. Seria masoquista falar sobre isso. Mas o apóstolo Paulo, ele engloba e ele não faz distinção. E ele é bem claro, sabemos que todas, ele não exclui nada, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o bem que Deus leva a efeito é conformarmos ou conformar-nos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo principal, é que essas provações nos façam semelhantes, feituras, como ele diz em Efésios, feituras do seu Filho. O Senhor Jesus Cristo também passou por grandes aflições. E ele pôde dizer, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que acontece é que, muitas das vezes, a pessoa desiste. Ela foge dessas situações. E como essa situação serviria para o bem, como diz aqui, nesse verso 28, aquilo que Deus permitiu, que está dentro da vontade permissiva de Deus, já não realiza naquela pessoa. E ela fica uma pessoa fragilizada. Mas se ela enfrenta, não na sua força, mas no entendimento da palavra, tendo uma visão, como aconteceu com o profeta Abacuque, que viu uma situação terrível acontecer com o seu povo, e ele, o que fez? Ele orou, ele percebeu que aquilo era da vontade permissiva de Deus, e ele teve fé para aguardar. E por isso que ele pôde dizer, o justo viverá por fé. Essa promessa desse verso 28 é muito clara. É uma promessa dirigida para aqueles que amam a Deus. Uma pessoa que não ama a Deus, uma pessoa que não tem uma vida com o Senhor Jesus Cristo, ela não vai enfrentar uma situação dessa. Isso aqui fica bem claro. Para o bem daqueles que amam a Deus.
quando você ama a Deus, você é submisso a Deus mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que existe é também uma insubmissão, uma revolta. E como é que Deus pode operar num coração revoltado? Um coração que não aceita essa situação de sofrimento. E, dessa maneira, esse é um outro aspecto de que sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem. E outra situação é todas as coisas, também queremos frisar, não incluem os nossos pecados e nossa negligência. De maneiras que temos que ter esse filtro espiritual de saber que muito daquilo que nós colhemos foi por causa de uma desobediência a Deus. Foi por causa de uma omissão. Nós tínhamos condições de fazer algo melhor, mas nós nos recolhemos. Damos pouco caso, por exemplo, para a obra do Senhor. Então isso é uma negligência. Isso quer dizer que ninguém pode alegar motivo para pecar, justificando que Deus fará resultar isso em bem. Isso é perigoso, né? Porque isso vai contra a palavra do Senhor, sabemos e somos conscientes que isso desagrada a Deus, e agora estamos colhendo um fruto amargo e achando que isso está contribuindo para o nosso bem. Aí está errado. Então, temos que ter, em primeiro lugar, uma vida que esteja dentro do altar de Deus, dentro da vontade de Deus, e aguardar. Quanto tempo? É essa a pergunta, né? Até quando? Até quando? Até o Cronos e o Kairos. Deus tem o seu tempo e nós também temos o tempo. Nós temos que aguardar e dizer, como, novamente, lembrando do profeta Abacuque, ainda que a figueira não tenha fruto, ainda que a oliveira também não tenha, ainda que não haja gado nos currais, eu esperarei no Senhor, o meu Deus. Nós temos que ter essa questão da paciência e daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, essa passagem que o pessoal acabou de citar de Abacuque mostra que é uma pessoa que está esperando em Deus, né? Ou seja, não está pecando, está vivendo uma vida debaixo do altar de Deus e aguardando uma vitória em Deus, mesmo nessas dificuldades, né? Agora, quando você vive uma vida desleixada, uma vida que não agrada a Deus, você fica muito mais impaciente porque você não está esperando o Senhor, você está esperando em si próprio. Faz o que quer, da forma que quer, e não consegue ter a paciência de esperar a sua vitória, né, pastor? E ela chega a dizer aqui que ela gosta muito dessa passagem de Romanos 8, 28. Pois esta passagem se resume à seguinte moral: você confia em Deus, está tudo baseado nisso. Se você realmente confia em Deus, se você está vivendo uma vida em conformidade com a palavra de Deus, então não há o que temer. Você pode ter certeza que nada em sua vida é por acaso, nenhum sofrimento, perca ou alegria é por acaso. Você pode não entender agora o que está acontecendo com você, mas isso irá cooperar para a vitória lá na frente. Não vou entrar em detalhes, mas leia a história de José lá em Gênesis capítulo 37. Então, nesse caso aqui, ela dá esse exemplo, se nosso ouvinte dá esse exemplo, que todos nós conhecemos bem, que José, por causa de uma inveja dos seus irmãos, o tratamento que ele tinha com seu pai e também com os seus sonhos, e eram sonhos em que ele se colocava numa posição superior aos seus irmãos, isso trouxe grande
contenda, grande inveja contra os seus irmãos, e José foi vendido como uma mercadoria para o Egito, né? Mas Deus tinha um propósito. E os sonhos dele não eram, ele apenas passava o que Deus passava para ele. Em nenhum momento ele quis se colocar acima dos seus irmãos, mas ele foi incompreendido, né, pastor? Exatamente. Aqui no capítulo 37, se o irmão puder ler de Gênesis, verso 23, o que aconteceu com José. Gênesis 37, versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão. E levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então vemos aqui, o irmão leu Gênesis 37, do 23. No verso de número 10, quando José tem um sonho, o próprio pai pergunta para José: que sonho é este que sonhaste? Daí mostra que o próprio pai, no caso Jacó, ficou embaraçado com esse sonho. Exatamente. E os seus irmãos, nesse verso 23, diz o texto, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Isto é, destituíram a túnica. A túnica era uma posição especial do próximo governante da família. Então, Jacó, quando fez essa túnica, já sabia que José iria prevalecer. E o que os seus irmãos tentaram fazer? Quiseram matar os seus sonhos. Com certeza. Ele sonhou. José mata os seus sonhos. Ele sonhou que estaria nessa posição. Como o irmão disse, Deus deu esse sonho para ele, mas os seus irmãos foram contra. E quantas das vezes também pessoas têm os seus sonhos, têm as suas projeções, e vêm outros e querem matar os sonhos, exatamente, os ideais, os objetivos que aquela pessoa se propôs com Deus. Então é algo muito comum também em nossos dias, que devemos ver, no caso deste exemplo que o nosso ouvinte mandou, que os sonhos de José, eles se concretizaram. Com certeza. Ele passou por uma experiência a mais amarga possível, mas tudo contribuiu para o quê? Para ele ser levado para o Egito, ser depois uma pessoa, um governador do Egito, abaixo do faraó. E ali os sonhos, ele teve a interpretação do faraó, e ele teve essa posição de destaque e também de preservação da família de Jacó, da onde Deus já tinha a promessa que nasceria o Salvador, o Senhor. Então, todas essas providências de Deus foram bem salientes na vida de José. E aí, o que o nosso ouvinte ele está dizendo é algo importante. Chega a dizer, e nessa rápida reflexão que quero incentivar a você a entregar a Deus seu tempo e seus sonhos. Confie em Deus. Talvez você esteja passando por uma situação complicada, situação de derrota, de perca, ou está com medo que alguma coisa de errado, mas eu te digo que não temas. Obedeça à voz de Deus, obedeça à palavra dele. Esteja no centro da vontade dele, que no final vai tudo dar certo. Deus está no controle da nossa vida e não está
Entre agora e aprenda a confiar neste Deus grandioso. Então, realmente, o senhor falou de José, e muito importante salientar que ele não murmurou nenhuma vez, né, pastor? Confiando, mesmo em todas as tribulações, situações de derrota, vendo tantas injustiças, mas ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele. Ele olhava lá na frente, né, pastor? Exatamente. Queremos agradecer esse nosso ouvinte que mandou esse comentário. É muito inspirador, e outros ouvintes também podem mandar mensagem, não só perguntas bíblicas, né? Sim, sim. Mas mensagens como essa, que trazem grande benefício para as nossas almas, especialmente nos dias de hoje, que vivemos dias de grandes aflições. É muito bom o encorajamento da palavra de Deus.